Meus irmãos, quero te convidar a se colocar de pé neste momento. Quem quer que o Senhor se faz presente neste lugar aqui, amém? Então eu queria te convidar a fechar seus olhos neste momento e a dizer palavras que engrandeçam o nome do Senhor, pois o Rei está presente aqui neste lugar. Ele merece toda a nossa voz, toda a nossa oração neste lugar, toda a nossa entrega. Talvez você nunca tenha feito isso, mas este é o momento de quebrar barreiras, de dar um passo a mais, dizer ao Senhor que Ele é o Rei da nossa vida, amém? Que Ele é quem controla tudo, que Ele é todo poderoso. Então erga a sua voz agora, não se importe com quem está perto de você, mas engrandeça o nome do Senhor, pois Ele merece todo o nosso louvor e a nossa adoração, amém? Senhor, Tu és o Rei, Tu és maravilhoso, ó Deus. Não há outro que se compara a Ti, ó Deus. Nós dependemos de Ti, ó Pai. Entregamos a nossa vida a Ti, pois o Senhor é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Tudo é para a Tua glória, ó Pai. Tudo é para agradecer o Seu santo nome, ó Pai. A Tua igreja Te adora essa noite neste lugar, ó Pai. Tu és o início e o fim de tudo, ó Pai. Tudo está em Tuas mãos, ó Deus. Por isso Te adoramos, ó Pai. Rendemos graças ao Seu santo nome essa noite neste lugar, ó Pai. Te adoramos, Senhor Jesus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Tu és o nosso Rei, Senhor. Para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Igreja Te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora. A Tua igreja Te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei. Que Tu és o Senhor. O Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia,
justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. 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 Se você quer nessa canção, não sei se você está dizendo agora, vamos juntos mais uma vez bem forte dizer que o teu reino é sempre eterno. Juntos suas vozes declarar isso mais uma vez. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Te adoramos, Senhor. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno. O teu reino é sempre eterno. Justiça e igualdade. A tua igreja te adora. 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 Nós te adoramos, Senhor. Te adoramos, te bendizemos. Fiel é o teu nome, digno. Isso, exalte o nome do Senhor com as tuas palmas. Exalte o Senhor com as tuas palmas, exaltando a Ele, que é digno toda adoração, todo louvor. Te adoramos, Senhor. Te adoramos. Glória a Deus. Adoramos ao Senhor por aquilo que Ele é, e o adoramos também por aquilo que Ele faz. Se Ele não fizer, ninguém pode fazer. Só Ele traz à existência aquilo que não existe. Onde não existe, Ele traz à existência. Você crê nisso? Glória a Deus. Que a paz do Senhor seja sobre ti, sobre o teu coração, amém? Declara essa paz do Senhor sobre o irmão que está do seu lado. Vamos aproveitar esse momento também. É uma forma de adorar ao Senhor, declarando paz do Senhor. Meu irmão, minha irmã, que bom que você veio, que bom que você está aqui. Aos que estão conosco pela transmissão da internet, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Todos sejam bem-vindos. Pode tomar seu assento, por favor, queridos. Que bom estarmos juntos nessa noite tão abençoada, né, queridos? Irmãos amados, só quero reforçar aqui as programações que teremos com a bênção, Senhor, nessa semana. Amanhã, se assim Deus nos permitir, se não sermos arrebatados até lá, irmãos, mas amanhã, pela manhã, às 6h30, nós teremos um tempo de oração. Encorajo você, que ainda não tem participado conosco, venha buscar juntos pela manhã a presença do Senhor. É um tempo maravilhoso, e isso tem feito crescer mais e mais este interesse, desejo de orar quando oramos uns pelos outros. A melhor maneira de aquecer as chamas do nosso coração é estarmos juntos, orando uns pelos outros. E pela manhã, nas quartas-feiras, nós temos essa oportunidade de estar orando uns pelos outros. Após 7 horas, teremos um café abençoado para termos também um tempo de comunhão. Queridos, este sábado, com a graça do Senhor Jesus, nós também estaremos celebrando um dia especial de louvor a nosso Deus, através do quê? Do servir, através do bazar missionário. Eu quero chamar você que nos ajude com mais outra coisa. Sei que você semeou, você tem abençoado ao se doar, tantas coisas abençoadas que você tem feito para a realização deste bazar, mas precisamos que você nos ajude com uma divulgação.
tá? Pode usar os meios, as redes sociais para isso, convidando os vizinhos. Muitas pessoas talvez estão desavisadas ainda, convide para estar aqui. No entanto, é às 7h30 até 15h30, tá? 7h30 da manhã até às 15h30 estará acontecendo o bazar missionário. Será uma benção, né, queridos? Para mim, fiquei tão surpreso, irmãos, o galo não tinha cantado nem 2 vezes, já tinha gente na fila. Eu falei, Jesus, que isso? Coisa linda de Deus, um mover que realmente é abençoador, porque o propósito é a intenção de abençoar campos missionários, abençoar outras pessoas. Isso certamente alegra o coração do Pai. Amém, queridos? Vamos aproveitar este momento, irmãos meus, aproveitar e adorar ao Senhor juntos, não é? Com louvores, com cânticos, mas também podemos adorá-lo com os dízimos e com as ofertas. Quero chamar vocês a colocar de pé agora, por favor. Você que veio preparado ou preparada para estar nessa noite devolvendo o seu dízimo ou sua oferta, vamos aproveitar essa hora, tá? Você que nos visita, que está aqui pela primeira vez, por favor, não fique constrangido ou constrangida. Essa é uma prática que nós temos como igreja, mas se você deseja ofertar algo que está no seu coração, há um envelope na sua frente, você poderá fazer isso, vindo após, durante a canção, aqui entre essas urnas, está trazendo uma oferta a qual você sentir no seu coração. Porém, importante que você está aqui para entregar a Jesus o seu coração. Essa é a oferta mais importante. Vamos continuar adorando ao Senhor Jesus, queridos. És como o sol, tua face brilha, o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Só tu és digno, Senhor. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus,
Oh, que infalível amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto, oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Obrigado, Pai, por tanto amor, ó Pai, de entregar seu filho a nós, ó Pai, em nosso lugar, ó Pai. Era para ter sido nós naquela cruz, ó Pai, mas com tanto amor se entregou a nós, ó Pai. Obrigado, Pai, te adoramos, Jesus. Amém, aplauda esse Deus. Senhor, meu Deus e Pai, assim como começamos esse culto, ó Pai, neste lugar, ó Pai, te adorando, ó Pai, queremos continuar, ó Pai, em espírito de adoração, ó Pai, te engrandecendo, ó Pai, dizendo, ó Pai, que o Senhor é o nosso Deus e o nosso Senhor, ó Pai, dizendo também, ó Pai, que a nossa vida é tua, ó Pai, que colocaremos, ó Pai, a nossa vida na rocha que é o Senhor, ó Pai, firmaremos, ó Pai, a nossa vida em Ti, ó Pai, pois não há outro caminho melhor, ó Pai, que se não está na Sua presença, ó Pai, diante do Seu propósito e da Sua vontade, ó Pai. E esse é o nosso desejo essa noite, ó Pai. É que te pedimos, ó Pai, para o Senhor nos ajudar, ó Pai, a entender o propósito do Senhor em nossas vidas, ó Pai. Renove as esperanças essa noite neste lugar, ó Pai. Traz algo novo em nossos corações, ó Pai, daqueles, ó Pai, que estão longe de Ti, ó Pai, não conseguem encontrar força, Senhor Jesus. Venha com Teu renovo, ó Pai, nos transformar, ó Pai. É o que eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Por isso, ó Pai, te adoramos essa noite, neste lugar, Senhor Jesus. Receba o nosso louvor, ó Pai. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu, somos Teus, Senhor. O nome que é sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu, oh, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra os nossos corações, ó Pai, do amor que faz mudar o mundo. Deixa o Senhor da Sua presença, ó Pai. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, Clariço, digno da minha vida. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. O
nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu, ó, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor. É Santo Pai, Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Seja essa oração nesse momento de construir a vida no Senhor, deixar as velhas coisas para trás, seguir como um novo homem, um novo caminho na presença do Senhor, firmado na rocha que é Jesus Cristo. Quer ser a sua canção nesse momento, por isso cante com seu coração, com sua alma agora, e se entregue ao Senhor neste momento. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Declara isso mais uma vez. Eu vou construir. Eu vou confiar. Não seremos abalados, porque o Senhor está conosco, ó Pai. Abalado. Essa é a nossa oração, ó Pai, de entrega a Ti, Jesus. Declaramos que a nossa vida estará firmada no Senhor, ó Pai. Sabemos, ó Pai, que iremos errar sim, ó Pai, mas iremos nos arrepender, ó Pai, pois seremos transformados pela Sua palavra e pelo Senhor que é todo poderoso, ó Deus. E não há nada que pode nos atrapalhar, ó Pai, pois estamos contigo, ó Pai. O Senhor é o Senhor dos senhores, é o Todo-Poderoso, e no Seu nome há poder, ó Pai. Por isso declaramos, ó Pai, que a nossa vida é Tua, ó Pai, que entregamos tudo a Ti, Senhor Jesus. Essa é a nossa oração essa noite neste lugar, Senhor Jesus. Obrigado, ó Pai, por esse momento de adoração, ó Pai, a Sua presença, ó Pai, e que ela continue e permaneça em nossas vidas, ó Pai. É o que Te pedimos e Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Amém e amém. Aleluia, aleluia. Você pode colocar sua mão no seu coração assim, orar comigo nesse momento. Você pode repetir dessa maneira como eu falo. Senhor Jesus, nessa noite eu decido construir em fundamento sólido, não nas promessas humanas, nem nas palavras humanas, mas nas palavras divinas, as palavras do Teu reino. E eu recebo esse firme fundamento, que é a Tua palavra essa noite, em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar, por gentileza. Obrigado, Ministério de Adoração, por nos lembrar que nós precisamos construir nossa vida em um fundamento verdadeiro.
sustentável, que é o fundamento de Cristo. Primeiro eu queria cumprimentar vocês de uma maneira muito especial. Deus abençoe e sejam bem-vindos rompedores, amém? Vocês são rompedores, perdão, porque já faz 3 semanas, 3 terças-feiras seguidas, que parece que o mau tempo não tem permitido que a gente mantenha a constância da nossa frequência aqui na terça-feira da esperança. Mau tempo, dependendo da perspectiva de visão, não é verdade? O que é mau tempo para sair de casa, tomar uma garoa, até enfrentar um friozinho, na verdade é um bom tempo para a agricultura, bom tempo para os nossos rios, para a nossa natureza. Então, na verdade, a gente só pode agradecer e dizer, está aí o tempo, cabe a mim dizer se ele vai me impedir ou se eu vou romper com ele para ouvir a palavra de Deus. Eu tenho certeza que você rompeu essa noite e veio a esse lugar. Deus tem uma palavra especial para oferecer e para também ministrar o seu coração. Mas eu fico olhando para essa série de mensagens e me perguntando, como é que será que surgem os rompedores? Qual será que é o ambiente? Porque na verdade eles estão por aí. E de repente precisa de uma situação, uma ocasião, uma circunstância. E de repente alguém que estava ali parece que meio esquecido, parece que numa posição secundária, ou quem sabe talvez numa posição até de negligência, desponta, aparece, e como se um foco de luz apresentasse diante dele ou dela, dizendo, agora é a sua vez, agora é a sua hora, dizendo, vai lá e rompa. E de repente essa pessoa, tomada de uma disposição, tomada de uma energia vigorosa, ela começa a romper com as dificuldades, com os desafios, com os dilemas, com os problemas. E lá está então ela sendo caracterizada agora como alguém que venceu, alguém que superou, alguém que desafiou a incredulidade, que desafiou as dificuldades e até os obstáculos. E ali está ela agora sendo classificada como um rompedor. Como será que surgem os rompedores? Bom, muitos estudiosos já se debruçaram para fazer pesquisas sobre isso. Napoleon Hill é um homem importante da década de 1920, 1930, ele começou a estudar as mentes mais brilhantes e os principais rompedores da época, e ele escreveu 4 volumes com 25 lições, se eu não me engano, que falam das principais características de pessoas que rompem com o seu tempo e empreendem na sua vida um crescimento muito acima da sua média. Então, um rompedor, na verdade, ele tem algumas características, ele tem alguns elementos, e ele se apresenta assim não apenas na vida, mas também se apresenta assim nas Escrituras. Então o que eu queria dizer para você é, existe sim um determinado tipo de ambiente, uma determinada condição que geram rompedores. Sim, eles estão por aí, mas eles precisam de condições para nascer e precisam de condições para se manifestar. Como seria isso? Seria mais ou menos assim, você já viu na aula de ciências, você se lembra lá do ensino fundamental, que se falava assim, para haver condições necessárias para a chuva, é necessário que haja evaporação, condensação, precipitação. Lembra do ciclo da chuva? Eu nunca me esqueço dos desenhos das lousas que eram feitos para mostrar a água evaporando, as gotículas de vapor se condensando e a água se precipitando em forma de chuva. Pois bem, mas precisa de um ambiente. A chuva não acontece por um acaso. Tanto é que existem lugares no mundo em que não cai uma gota de chuva há décadas. Por quê? Porque ela não tem as condições necessárias e favoráveis para que haja a precipitação, para que haja chuva. Assim como também não há como existir rompedores se não existem as condições necessárias para isso. Então talvez você já esteja se perguntando, assim como eu, quais seriam os ambientes propícios, os ambientes necessários para o surgimento de uma rompedora ou de um rompedor. Você consegue responder aí? Se fosse uma pergunta de múltipla escolha, qual você assinalaria nesse momento? Vou perguntar novamente. O ambiente propício para o surgimento e a revelação de um rompedor que está aí, está aqui nessa igreja agora, está naquele casamento falido, está naquela empresa fracassada, está naquela sala de aula com muitos problemas, está naquela família com grandes adversidades, está naquela cidade com muitos comprometimentos sociais. Quais são as características, o ambiente propício para a revelação, para aparecer, para surgir e se manifestar um rompedor? Qual que você acha que é? Irmãos, a resposta é mais óbvia que você pode imaginar. Talvez você esteja aí pensando, bom, o que será que falou Aristóteles? Ou quem sabe o que falou Francis Bacon? Ou quem sabe o que falou o Jardim Calabresa? Não, porque você está pensando em um monte de nome. Mas não precisa se preocupar não, porque é mais óbvio que você pode se imaginar.
Nesse caso, talvez a obviedade te levou para outras respostas. E às vezes, queridos, na nossa vida, respostas estão claras, óbvias. A gente só não encontra que a gente se torna complexo demais. A gente complica demais as coisas. No nosso casamento, a resposta está bem diante de nossos olhos, mas a gente faz uma roda para que isso possa acontecer. Talvez a situação que está acontecendo no nosso coração, gerando depressão, angústia, sofrimento constante, talvez a resposta já esteja bem diante dos nossos olhos. Só nós ainda não paramos para perceber, porque é óbvia demais. Então eu vou perguntar mais uma vez. Qual é o ambiente propício para o surgimento e revelação de um rompedor? O que você acha que é? O que um rompedor precisa para ser rompedor? Barreiras. A série de mensagens, queridos, rompendo barreiras. Para ser um rompedor, você precisa de uma barreira. Porque nenhum rompedor está lá porque simplesmente ele trilhou um caminho fácil, ajustado, pleno e plano. Não dá para dizer que você é um vencedor se você não teve lutas. Não dá para dizer que você é um vitorioso se você não teve batalhas. Nem tampouco dá para dizer que você é um rompedor se você não teve barreiras. Um rompedor, para surgir, precisa de barreiras. Então, meu ponto central hoje, que eu queria que você ficasse com ele no seu coração, é o seguinte: rompedores só surgem onde há barreiras e agem para a superação delas. E quem sabe tem um rompedor aqui essa noite me ouvindo. Quem sabe tem uma rompedora que está se colocando como vítima de circunstâncias, que está terceirizando a culpa sobre outros, que está se limitando a um contexto, a um cenário, e que está dizendo: não, isso não é para mim, não, isso não está em minhas mãos, não está ao meu alcance, e nem tampouco é da minha alçada. Quem sabe você está me ouvindo aqui essa noite dizendo que não é com você, quando na verdade para ser um rompedor você precisa primeiro ter uma barreira, e segundo, você precisa superá-la. Precisa avançar em direção a ela, confrontá-la e desafiá-la para que você possa alcançá-la. Portanto, temos rompedores e rompedoras aqui nos ouvindo aqui nesse lugar, nessa noite. Só basta saber se eles vão se manifestar, vão surgir e vão agir para superar as suas barreiras. Trouxe um texto bíblico bastante interessante que fala sobre o cenário de um rompedor. Nesse contexto aqui vai aparecer um jovem muito entusiasmado, muito corajoso e ousado, que talvez você não ouça falar muito dele na Bíblia, mas isso não torna a sua figura menos importante. Por isso, eu queria que você atentasse primeiro ao contexto. O seu pai se chama Saul. Saul se torna rei de Israel em 1 de Samuel, capítulo de número 12. Israel fala: nós queremos um rei como todas as outras nações. Deus diz: Samuel, vai lá, dá um rei para eles, e eu escolhi aqui é o Saul, coloca o Saul como rei, e agora ele vai governar sobre eles. Saul assume a liderança de Israel, e quando ele assume, ele já começa o primeiro empreendimento. Ele sabia que Israel vivia cercado de tribos ou de povos inimigos. E ele diz o seguinte: nós precisamos resolver essa parada de uma vez por todas. Vamos encarar a nossa dificuldade, e cheio de coragem e de ousadia, ele reuniu cerca de 3.000 homens, e dividiu em 2 grupos. Ele ficou com 2.000 homens guerreiros, e decidiu colocar 1.000 em outra condição de estratégica, geográfica, para monitorar a guerra. E então ele vai desafiar um grande e poderoso exército, chamado Exército dos Filisteus. Então Saul, cheio de energia, cheio de motivação, cheio de empolgação, diz: agora é a nossa hora de avançar. Mas ele não mede os riscos e tampouco percebe a sua capacidade. De repente, ele arregimenta todo aquele exército de 2.000 homens perto dele, manda os 1.000 outros homens para outro lugar, e agora ele está falando: agora a gente vai batalhar contra os filisteus e vamos vencer essa guerra. De repente ele descobre qual era a condição do exército inimigo, que está no versículo número 5. Os filisteus então se reuniram para lutar contra Israel, foram provocados. Então a gente tem que dar uma resposta. Com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carros, e tantos soldados quanto a areia da praia, eles foram a Micmas e a leste de Bet-Aven, e lá acamparam. Quando Saul fica sabendo de que o exército filisteu era muito maior e muito mais numeroso do que o seu pequeno grupinho de homens guerreiros, então ele não perde a pose e tampouco ele deixa de ser ousado. Ele diz: nós vamos caminhar mesmo assim e vamos lutar contra esse povo, contra esse exército. Ele só não contava com uma coisa: que tinha mais gente perto dele
E esses outros não eram tão corajosos como ele. Versículo 6. Quando os soldados de Saul, ou soldados de Israel, viram que a situação era difícil, olha a palavrinha aqui, situação difícil. É uma das principais características, um dos principais cenários onde surgem os rompedores. Situação difícil. E que seu exército estava sendo muito pressionado, pressão. Situação difícil aliada às pressões da vida. Será que não temos condições aqui para o surgimento de rompedores? Será que isso não diz respeito à sua vida e ao seu exato momento da sua história agora? Então, pressionados, eles esconderam-se em cavernas e buracos. Igual um avestruz que coloca a cabeça no buraco quando está com medo. O povo de Israel fez assim, tup! Não é comigo, não é comigo, não é comigo. Aquele exército de corajosos, de homens fortes, malhados, não tinha condição de resistir a um exército tão numeroso quanto os filisteus. Então eles procuraram cavernas, buracos, e entre as rochas e em poços e cisternas, onde havia um buraco, onde havia um orifício, onde havia um lugar côncavo, eles se jogavam ali e se protegiam de qualquer maneira, se camuflavam para que ninguém soubesse que eles estavam ali e eram soldados de Israel. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Alguns falaram, não, nós vamos junto. A gente está cheio de ousadia. Mas Saul ficou em Gilgal e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Então alguns saíram e foram, e a maioria se escondeu, e outro tanto que permaneceu estava tremendo de medo. Pensa no cenário catastrófico, prontinho para a derrota. Coloque aqui agora a sua vida e tente enquadrar a sua história dentro desse ambiente. Você disse, agora eu vou. De repente o inimigo gritou mais alto. Você colocou a cabeça no buraco e disse, não é comigo, não vou mais. Você disse, agora é minha vez. E de repente o inimigo mostrou as suas garras. Você fugiu, se escondeu e disse, não, faz de conta que eu não estou aqui. Você disse, agora eu vou resolver aquela pendência de anos na minha vida. Eu vou perdoar o meu ofensor. Eu vou tratar a minha mágoa. E de repente o guerreiro gritou contra você, você se assustou e correu para as cisternas. Coloque aqui a sua vida agora e se pergunte se você, ao invés de ser um rompedor, não está sendo um camuflador diante das adversidades e dificuldades que a vida impõe a você. Pressão e dificuldades existem em todos os lugares. A questão é quem vai romper, quem vai avançar, quem vai desafiar esses limites. E aí o que acontece? Para piorar o cenário, não fica só aí, os soldados que estavam com Israel tinham uma pequena dificuldade. Naquela época, queridos, os filisteus, eles tinham o monopólio de todos os instrumentos de ferro e todos os instrumentos de arma de guerra. Eles tinham os minérios, eles tinham a condição de fábrica, eles tinham o monopólio do mercado de armamento, e eles não distribuíam a ninguém mais, senão somente a eles. Israel estava totalmente vulnerável, eles estavam sem equipamento de guerra, sem escudos, sem lanças, porque os filisteus não davam ferro, e inclusive se alguém queria amolar a sua foice, ou se alguém queria afiar o seu arado, tinha que ir até os filisteus, porque só eles tinham os instrumentos para poder fazer isso e trabalhar o ferro. Isso aqui complicou demais ao ponto de o versículo de número 19 dizer: naquela época não havia nem mesmo um único ferreiro em toda a terra de Israel, pois os filisteus não queriam que os hebreus fizessem espadas e lanças. Por isso, no dia da batalha, nenhum soldado de Saul e Jonatas tinham espada ou lança nas mãos. Então pensa bem, um pouco do exército escondido, camuflado, um pouco do exército tremendo de medo, e outro tanto do exército pronto para a batalha. E esse tanto de exército pronto para a batalha não tinha uma lança, uma espada e um escudo na mão. Vai jogar pedra. Vai fazer guerrinha de mamona. É isso que vocês vão fazer na guerra? Sem uma arma em suas mãos. Cenário catastrófico. Eu pergunto, como é que alguém pode vencer uma batalha dessa, queridos? Essa é a pergunta que um rompedor não faz. O rompedor, ele não liga para isso. Sabe por quê? Porque rompedores nunca estão desarmados. Eles sempre carregam uma arma em suas mãos. Eles não permitem que os outros digam e ditem as normas. Eles não vendem as suas reservas emocionais. Eles não vendem as suas reservas espirituais. Eles não negociam seus princípios. Eles não entregam ao inimigo aquilo que é deles. Enquanto todo mundo tinha aprendido a vender as suas armas, enquanto todo mundo havia negociado os seus equipamentos, Saul e Jonatas, o filho de Saul,
Eles tinham seu próprio arsenal. Eles tinham espada e lança nas mãos, exceto o próprio Saul e o seu filho Jonatas. Enquanto todo mundo estava desarmado, rompedores olham para o cenário e dizem: não, eu não estou vulnerável, eu não estou fracassado, porque rompedores sempre têm uma arma em suas mãos. Você tem exatamente agora uma arma para sair dessa condição de fracasso emocional que você vive. Você tem exatamente em suas mãos uma arma para sair desse fracasso conjugal que você diz que é assim mesmo. Você sim tem em suas mãos uma arma para lutar contra todos os desafios que se impõem na sua vida. Só não tem se você resolveu vender, negociar e barganhar com o seu inimigo a arma que você possuía. Todos nós, irmãos, fomos dotados e presenteados de capacidades, habilidades e competências para lutar com os desafios que a vida nos impõe. Deus não nos colocou nesse mundo cheio de dificuldades e de adversidades e nos deixou sem livramento. Não, Ele nos deu recursos. Ele nos deu meios para que lutando possamos ver os seus milagres, para que batalhando possamos ver as suas obras em nós. Mas quando nós vendemos as nossas armas, quando nós rendemos as nossas capacidades ao inimigo, com certeza a tragédia se impõe e o cenário se torna monstruoso. Eu pergunto para você essa noite: você entregou suas armas? Você já renunciou aos seus equipamentos? Você já deixou de orar? Já deixou de crer? Já deixou de agir? Você já entregou os pontos, como a gente costuma dizer no popular? Já jogou a toalha? É assim que você vai lidar com as guerras da vida? Eu digo para você, essa guerra que você desanimou de lutar, essa batalha que você entregou os pontos agora, é só mais uma das muitas que ainda virão. Não pense que por você ter desistido dessa, não virão outras. Não pense que porque você negociou as suas armas, não acontecerão novas batalhas e novos empreendimentos, onde você terá que exercitar toda a sua fé, todo o seu empenho e toda a sua dedicação. Não pense que abrir mão de uma guerra nos fará vencedores de outras. Isso não é verdade. Rompedores não negociam sua jazida de minério espiritual. Não negociam, é deles. Eles dizem: não, isso é meu, eu não vou entregar ao inimigo, eu não vou deixar que outros levem aquilo que é a minha reserva de força, de fé, de coragem e de determinação em Deus. Então, a gente vai ver agora esse camaradinha, esse jovenzinho que não é o Saul, porque o Saul começou a crise, o conflito se instaurou, mas esse camaradinha, esse jovenzinho chamado Jonatas, ele vai se levantar e vai se posicionar como rompedor. Olha só no versículo 1 do capítulo 14, como começa a história. Certo dia, quando a gente fala certo dia, significa que algum tempo já passou, irmãos. Vamos voltar ao cenário anterior? Saul provoca uma guerra, um pouco do exército se esconde, um pouco do exército fica tremendo de medo, e um pouco do exército vai para a batalha e fica posicionado ali. Saul e esse exército estão ali, junto com Jonatas, esperando alguma coisa acontecer, esperando a chuva, esperando um sinal, quem sabe. Certo dia, cansado de esperar, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu jovem escudeiro: vamos ao destacamento filisteu do outro lado. Aqui mostra uma característica de um rompedor. Rompedores rompem com as circunstâncias. Enquanto está todo mundo esperando alguma coisa, o rompedor está agindo. Enquanto está todo mundo reclamando da política, o rompedor está fazendo a sua parte. Enquanto todo mundo na família está procurando um culpado, o rompedor está procurando soluções. Enquanto todo mundo reclama do tempo, da vida, dos céus, um rompedor está procurando caminhos para ele continuar andando e vencendo na sua vida. Enquanto todo mundo está com os braços cruzados, só esperando a vida passar, um rompedor está fazendo a vida acontecer. Enquanto todo mundo está negando a fé, abandonando a crença, o rompedor está no altar, de joelhos, esperando mais de Deus na sua vida. Essa é a característica de rompedor. Rompedor age. Rompedor não espera. Rompedor não fica de braços cruzados, delegando tarefas, delegando responsabilidades. Ai, se você não fosse tão crítica, nosso casamento seria melhor.
Ai, se não fosse o mercado financeiro, minha vida estaria melhor financeiramente. Ai, se não fosse o índice de desemprego, a minha vida. Ai, se não fosse aquela empresa que eu passei lá no passado. Ai, se não fosse Sertanópolis. Ai, se não fosse a família que eu nasci. Ai, se eu tivesse o sobrenome de uma grande família da cidade. Ai, se eu tivesse mais oportunidades. Rompedores não colocam culpas. Rompedores não cruzam os braços. Rompedores não procuram justificativas. Eles agem. Eles vão adiante, irmãos. Eles se fortalecem. Eles não estão baseados com armas de reclamação, de lamentação, não. Eles estão baseados em armas de oração, de intercessão e de crenças fortes de que aquilo que está em suas mãos foi dado como responsabilidade para eles responderem. Aqui um parênteses, a palavra responsabilidade significa o que, irmãos? Responder com habilidade. Responsabilidade é responder com habilidade. Esse desafio que está na sua vida agora precisa de uma resposta. E só consegue responder habilmente quem é rompedor. Queridos, muitas vezes a gente fica aí esperando os cenários mudarem, quando a mudança do cenário é feita por nós mesmos. Você está esperando seu casamento melhorar? Fala sério. 20 anos, você acha que vai melhorar? Mude você. Transforme seu casamento. Procure alternativas. Seja uma rompedora na sua casa. Não reproduza os efeitos maléficos, nocivos dentro do seu casamento. 15 anos esperando estabelecer no mercado de trabalho, que alguém venha bater na sua porta e venha anotar o seu currículo. Está na hora de romper, meu irmão. 10 anos esperando para batizar na igreja, dizendo: uma hora alguém vai me convidar, uma hora o anjo vai aparecer e vai me convidar para ser um homem santo, uma mulher consagrada. Está na hora de romper. Romper com o pecado, romper com a popularidade, romper com as pessoas, romper com os amigos que dizem não e vir se batizar. Quanto tempo mais a gente vai cruzar os braços e esperar as circunstâncias passarem para que a gente possa então dizer: venci? Irmãos, só vence quem lutou, só ganha quem batalhou e só rompe quem teve barreiras. Você tem uma barreira na sua vida? Então você é um forte candidato a um rompimento. Você é um forte candidato a ser uma rompedora. Mas se não tem desafios nem batalhas, então está tudo certo. Só continua. Só deixa, só flua no que está acontecendo. E aproveite o momento, porque batalhas virão, circunstâncias mudarão, mas você não pode cruzar os seus braços e esperar as coisas passarem. O Jonatas fala: está todo mundo esperando aqui, eu não vou esperar, eu vou romper, vamos avançar, e vamos para o outro lado, e vamos batalhar. E aí, sabe o que acontece? O texto diz: Saul estava sentado debaixo de uma romanceira, na fronte de Gibeá. Oh, coisa boa, né? Fica comendo romã. Enquanto está todo mundo aí com medo, tremendo, Saul fala assim: não está acontecendo nada, vamos ficar comendo romã. Não é verdade? Está ruim, mas está bom. Que negócio, né? Estou no seguro-desemprego. Bom, tem 6 meses para pensar o que eu vou fazer da minha vida. Oh, meu Deus. Está lá debaixo da romanceira dizendo: está tudo ruim, mas está bom para mim. Porque eu estou debaixo da romanceira em Gibeá e Migron, e com ele estavam 600 soldados. Lembra dos 2.000? Os 600 corajosos, mas que não tinham armas. Entre os quais Aias, que levava o colete sacerdotal. Ele era filho de Aitube, irmão de Cabode, filho de Finéias e neto de Eli, o sacerdote do Senhor em Siló. Eu vou fazer de ponta cabeça aqui para você entender o que está acontecendo. Ele era neto de Eli, filho de Finéias. Meu Deus, olha a origem dos camaradas que estavam com Saul, meus irmãos. Se você não conhece a história bíblica, Eli foi um sacerdote corrupto, que deixava os seus filhos se deitarem com prostitutas na frente do altar da casa do Senhor. Finéias era um desses sacerdotes corruptos que se deitavam com prostitutas e com as mulheres dentro do templo do Senhor. Imagina só, o Saul está debaixo da romanceira e ainda mal acompanhado. Sim, irmãos, porque se você quer ver gente que não tem nada para oferecer, ela vai estar sempre mal acompanhada. É impressionante. Dizem que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. Conviva com gente de baixa moral e você vai ter uma moral muito baixa. Conviva com gente com princípios de moral e realizações elevadas e você vai aumentar o nível da sua régua. É assim que funciona. O Saul está perto de um monte de gente que não vale nada. Desculpa a palavra, mas é isso. Gente que foi criada no ambiente da corrupção. Ele não estava com Samuel. Samuel era o sacerdote, era o profeta. Onde está Samuel? Samuel não está ali. Ele está com gente que foi expulsa do templo por causa da sua imoralidade. Ele está assim, acomodado, não é por um acaso. Ele está cercado de gente ruim.
Talvez você esteja acomodada com um casamento ruim, talvez acomodado com uma vida que não vale a pena, talvez perdido na história da sua vida, porque só está cercado de pessoas ruins. Só tira conselho com gente que não tem nada a aconselhar. A mulher está pronta para separar, aí sabe o que ela faz? Ela vai sair com as amigas divorciadas. Vai separar mesmo, irmão. O camarada está pronto para fazer uma decisão impensada na sua vida pessoal. Sabe o que ele faz? Ele vai para o boteco beber com os amigos. Mas lógico que vai tomar decisões erradas. Gente que se associa com outras pessoas que não vão contribuir em nada. Só faz com que a gente se assente debaixo da romanceira e espere alguma coisa acontecer ao nosso favor. Eu posso garantir para você que nada acontecerá até que você saia dessa condição. Por isso rompedores rompem com pessoas. Irmãos, tem que romper. Essas pessoas estão fazendo você ficar sentada. Essas pessoas estão fazendo você ficar com os braços cruzados. Deixa eu fazer um parênteses aqui, pelo amor de Deus, não estou falando para você romper seu casamento, tá bom? Um dia eu estava falando uma mensagem mais ou menos nesse sentido, acabou o culto, a irmã veio chorando na minha frente e falou, pastor, Deus falou comigo hoje. Eu falei, o que Deus falou, irmã? Glória a Deus por isso. Ela falou assim, Deus falou para mim que eu preciso romper com aquele traste que está lá em casa, eu preciso abandonar meu casamento, pediu divórcio de uma vez por todas. Não estou falando nada disso, hein? Olha lá. Romper com pessoas significa romper com práticas, hábitos, com palavras. Gente que fala, você não vai conseguir, você não pode, você não é nada. Ou gente que fica dizendo, faz isso, faz aquilo, mas que também não tem vida para poder colocar sobre a sua vida. Não tem experiência suficiente. Não tem maturidade, nem tem valores e princípios para poder te conduzir a isso. Agora preste atenção, querida irmã e querido irmão. É necessário romper com essas pessoas. Porque o Salmo de número 1 diz assim, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Irmãos, eu estudando esse texto, eu lembrei desse texto do Salmo 1 e disse, meu Deus, faz sentido. O Saul está sentado debaixo da romanceira, cercado de gente que não vale nada. Olha o texto do Salmo 1. Nem se assenta à roda dos escarnecedores, porque escarnecer das pessoas ou viver com escarnecedores nunca nos faz nos colocar em movimento, nunca nos coloca em ação, sempre nos coloca em aprisionamento, sempre nos coloca sentados, sempre nos coloca aprisionados. Ande com escarnecedores e você vai se assentar com eles. E o que fazem os escarnecedores? Fofocam, intrigam, mentem, pecam, e é tudo mais que está no pacote. Ande com escarnecedores e logicamente você vai se assentar. Porque escarnecedor fica sentado, ele não levanta, ele não se movimenta, ele não quer sair daquela condição. Ele quer viver aquela mesma vida, aquele mesmo banco, aquela mesma praça, continuando lidando com os mesmos dilemas. Eu quero perguntar para você, meu irmão, minha irmã, uma pergunta do Espírito Santo, acredito, que é feita agora. Faz quanto tempo que você luta com o mesmo vício e não sai dele? Está na hora de você pensar com quem você se assenta. Porque se você ainda está com o mesmo vício e não se libertou dele, é porque você está andando com as pessoas que têm o mesmo tipo de comportamento. E eu não preciso ser profeta para falar isso. Então eu vou repetir. Faz quanto tempo você está lutando com o mesmo vício? Que você não supera e não avança. Então é provável que você esteja sentado no mesmo lugar com pessoas que praticam a mesma coisa. E por isso que não avança. Rompa com os escarnecedores e você vai romper com os vícios. Rompa com pessoas que te aprisionam e você vai romper com as práticas que te aprisionam. Mude. Transforme a sua mente, transforme o seu coração. Busque princípios, valores, busque a palavra de Deus. Rompa, porque senão você vai assentar debaixo da romanceira, esperando a vida trazer algum benefício para você, e ela não trará. E o texto continua. Ninguém sabia que o Jonatas havia saído. Lógico. Se ele contasse para o pai dele, o que ia acontecer, irmãos? Oh, rapaz, para com isso, vem aqui abrir mais uma com a gente. Deixa que de alguma maneira vai acontecer. Oh, vamos fazer um churrasco, Jonatas. Você está muito ansioso, está muito preocupado. Ô, Jonatas, isso não é problema nosso. A gente já percebeu que nós não temos chance mesmo. Qualquer hora nós vamos morrer. Por que ele não conta para ninguém? Porque ele sabe que ele precisa romper. Mas ele precisa sair em secreto. Ele precisa romper. Porque rompedores rompem com a popularidade, o desejo de se expor, de ficar contando para os outros. De ficar mostrando seus certificados, seus feitos, suas viagens, suas conquistas. Mostrando seu corpo, mostrando seus projetos, mostrando seus planos. Irmão, uma coisa que eu aprendi a fazer, eu só compartilho sonhos com quem eu sei que acredita em mim e com quem eu sei que é um impulsionador de projetos. Eu não compartilho sonhos e projetos com gente que pensa para trás, com gente que está aprisionada no seu
modelo antigo de vida e não deixa. Ele não cresce nem quer que os outros cresçam. Então, às vezes, não dá certo na sua vida, sabe por quê? A primeira coisa que você faz com planos e projetos é compartilhar com gente que não acredita em você. É dizer para aquelas pessoas, agora vai acontecer, agora eu comprei, agora eu fiz. E de repente, você já viu aquela palavra olho gordo? Irmãos, eu não acredito nisso, entendeu? Olho gordo. Uma vez uma pessoa perguntou para mim, pastor, existe olho gordo? Eu falei assim, essa palavra até existe, mas eu não acredito nessa questão. Mas eu acredito, queridos, que pessoas possam liberar palavras sobre nós, que façam nos acreditar de que aquele projeto de Deus não é de Deus para nós, e nem é um projeto mais. O olho gordo, nesse sentido, são as palavras de pessoas próximas a você, que torcem pelo seu fracasso e torcem para você não acontecer. Que olharam para você e falaram para você essa semana ainda, você vai na igreja? Você está indo na IPI? Você está frequentando a igreja daquele pastor careca? E daquele cabeludo agora, glória a Deus, que agora tem careca cabeludo. Você está indo na igreja? Você quer fazer lá o quê? Então, pessoas que estão torcendo para não dar certo um projeto de vida. Irmãos, nós não precisamos de popularidade. Rompedor não precisa de aplauso. Você está precisando medir um ambiente para ver se vai dar certo? Você fica perguntando, o que você acha disso? O que você acha de mim? O que você acha daquilo outro? Você vai medir riscos com as pessoas, queridos? Nós precisamos ser cautelosos em todas as decisões, mas existem situações que a gente não precisa procurar a aprovação dos outros para fazer. Porque se a gente depender da aprovação do outro, a gente nunca sairia do lugar. Você já ouviu falar da história de Henry Ford? Henry Ford foi o criador do modelo veicular, que até hoje leva a sua marca Ford, leva o seu sobrenome. Nos anos de 1900, ele descobriu que o petróleo poderia trazer os carros a combustão, e descobriu que ele poderia então fazer carros de uma maneira massiva para entregar a todos os americanos. E então ele foi medir a necessidade das pessoas e perguntou, o que vocês realmente precisam hoje? Sabe o que as pessoas disseram? A gente precisa de cavalo mais rápido. Não precisa de carro, não precisa de cavalo mais rápido. Eu fico olhando para algumas vidas e algumas pessoas que estão querendo cavalo mais rápido, enquanto Deus está querendo dar um carro que anda a quilômetros por hora. Gente que está pedindo um cavalo mais rápido, quando Deus já prometeu coisas maiores. E aí a pessoa quer popularizar e pedir aprovação. Você imagina se o Henry Ford levasse em consideração a necessidade das pessoas, nunca nós estaríamos montados no nosso veículo e andando e vindo para a igreja protegidos da chuva. Mas um dia ele não levou em consideração o elogio e a opinião alheia e falou, eu vou fazer carros e vou colocar carros em cada casa americana. E foi o que ele fez, nós somos beneficiados por isso. O rompedor não é popular. Pode ser que ele fique depois, mas no início ele age sempre no secreto. Ele age sempre no escondido. Porque ele não depende do aplauso e não depende da aprovação dos outros para ele fazer alguma coisa. Versículo de número 4, diz assim, em cada lado do desfiladeiro, quando ele saiu, ele subiu para a montanha, e em cada lado desse desfiladeiro que Jonatas pretendia atravessar para chegar ao destacamento dos filisteus, havia um penhasco íngreme. Um se chamava Bozés e outro Sené. Olha só. Primeiro, vamos para o outro lado? Vamos. Aí você fala assim, agora vai, pastor. Agora eu entendi a palavra, essa noite eu vou romper em fé, eu sei que isso é para mim, meu casamento não vai ser mais o mesmo, eu vou chegar lá em casa, vou falar com a minha esposa, vou falar com meus filhos, eu vou compartilhar com meu marido, eu vou dizer para todo mundo agora que eu tomei uma decisão, eu sou o rompedor. Beleza, faça isso. Mas não esqueça que a hora que você sair daqui por essa porta fora, vai ter 2 penhascos lá te chamando, no seu desfiladeiro. O que é um desfiladeiro? É um caminho íngreme, é um lugar onde você anda como se fosse numa prancha, de um lado cai, do outro também cai. Não se esqueça que lá fora o caminho é sinuoso, que as dificuldades ainda continuam grandes. Não é porque você está dentro de uma igreja com uma oração mágica que tudo lá fora vai desaparecer. A esposa ainda está magoada, o marido ainda está incrédulo, os filhos ainda continuam rebeldes, o patrão ainda está ganancioso, a empresa ainda está no vermelho. Não mudou nada com uma oração mágica aqui, queridos. O que mudou foi seu coração e a sua disposição de avançar, mesmo que seja íngreme, mesmo que seja difícil a caminhada. Porque rompedores, eles rompem com a dificuldade. Eles não esperam a dificuldade passar. Eles não esperaram o desfiladeiro melhorar. Eles não esperaram ninguém construir pontes. Vamos fazer nós as nossas próprias pontes. Eu quero dar essa palavra para você aqui essa noite, em nome de Jesus, que eu creio que o Espírito Santo está conduzindo você a entender isso. Você tem esperado pontes na sua vida, quando Deus te deu condições para construí-las. Não espere que as pessoas façam as pontes, que Deus capacitou você mesmo para fazê-las. Vou repetir,
Não espere Deus fazer as pontes ou as pessoas fazerem as pontes que Deus mesmo já te capacitou para construí-las. Faça você a sua parte. Rompa com a dificuldade. A vida tem desfiladeiros, mas nem por isso você pode desanimar, porque rompedor rompe mesmo quando tem penhasco. Rompedor rompe mesmo quando tem desfiladeiro. Rompedor avança mesmo quando tem dificuldades. E por fim, para finalizar, o versículo 6. E Jonatas disse ao seu escudeiro: vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Porventura o Senhor agirá em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos, ou seja com poucos. Aqui a gente chega num ponto nevrálgico, um ponto central da nossa conversa. Você está olhando essa palavra, está tentando acreditar que essa palavra é para você, só que de repente vem uma voz e diz assim: mas você é só, mas você não tem mais ninguém, você não tem nem mais dinheiro, você não tem fé o suficiente, olha onde você foi, olha o que você fez. Aqui essa palavra é para rompedores que sabem que precisam romper com todos esses tipos de incredulidades, falsas crenças que estão estabelecendo na sua mente, no seu coração, e estão dizendo para você: não vai, porque essa palavra não é para você. É sim, meu irmão. Eu repreendo o inimigo de trazer surdez ao seu coração. Eu repreendo o inimigo de ensurdecer a sua alma, de dizer que essa palavra não é para você. É sim. Se levante da sua condição, enfrente o seu desfiladeiro, avance para o exército inimigo, porque Deus pode salvar com muitos ou com poucos. Se você tem muitos recursos, Deus pode usar esses muitos recursos para fazer algo na sua vida, até na sua saúde. Mas se você não tem recurso nenhum, Deus pode fazer nada, tudo, porque foi assim que Ele construiu toda a criação. Do nada, Ele fez tudo isso que nós conhecemos hoje, que chamamos de universo. Deus pode com muito ou com pouco, Deus pode com tudo ou com nada, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Isso não é palavra de coach, isso não é palavra de homem, isso é palavra bíblica. Lucas capítulo 1 versículo 37, o anjo diz a Maria: para você é impossível, mas para Deus não há impossível em nenhuma das suas palavras. Então é para você sim, receba essa palavra, rompa com a incredulidade, não diga que é para o seu vizinho, não diga que é para outra pessoa, não pense que você não pode, porque essa palavra é para o seu coração, é para você que está aqui essa noite, é para você que já rompeu para estar aqui e disse: Senhor, fala comigo, e Deus está falando: levante-se, lute, você tem armas, sim, Deus te deu recursos, sim, Deus te deu reservas para você continuar. Só não cruze os braços, só não ouça as pessoas inimigas, só não pare no meio do caminho, só não tente a aprovação dos outros, mas continue avançando e crendo, rompendo em fé, rompendo em disposição, rompendo em crença de que Deus pode fazer. Isaías capítulo 43, versículo 13 diz o seguinte: agindo Deus, quem impedirá? Romanos capítulo 8, versículo 31 diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Marcos 9, 23 diz: para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Irmãos, é esse Deus que a gente serve, é a esse Deus que nós adoramos nesse lugar, é na palavra dele que nós lançamos as nossas redes, que nós manifestamos a nossa crença. Sim, irmãos, nós não somos vencedores constantes, mas nós somos vitoriosos em batalhas. Sim, irmãos, nós temos algumas poucas derrotas, mas não é porque nós caímos uma vez que a batalha está encerrada. Não, irmãos, a batalha só começou. Continue se levantando, continue lutando, porque o Deus de todas as batalhas é o Deus que nos dá vitória em todas as guerras. E Deus vai levantar você, vai levantar a sua vida, vai te despertar. Mas rompa, rompa. Se você tem um cenário difícil, se você tem uma circunstância íngreme, desastrosa, se você tem um obstáculo para enfrentar, se tem uma barreira, então essa palavra é para você. Rompedores só surgem onde há barreiras e agem para a superação delas. É isso. Se tem barreiras, você é um forte candidato a ser um rompedor. E se você superá-las, de fato você avançou, rompeu, e você exemplificou na sua vida o maior exemplo da sua história, que é Jesus Cristo. Jesus é o maior rompedor, queridos. O mundo aqui embaixo, destruído e entregue ao pecado, a religião corrompida e destruída, sem possibilidade de salvação, o diabo dominando e domando os seres humanos, o mundo sepultado no maligno. Deus diz: eu tenho um plano para salvar o meu povo, eu tenho um plano para salvar os meus filhos. Jesus diz: sou eu,
eu estou aqui. E Jesus, sendo rei, sendo poderoso, sendo Deus, não julgou com usurpação, não julgou como digno de recompensa ser igual a Deus, mas assim mesmo se esvaziou, rompeu com toda a sua plenitude e sua divindade, assumiu forma humana, rompeu com toda a sua história divina, assumiu a condição do ser humano e se apresentou ao mundo para batalhar contra o diabo, contra o inferno, contra a morte e contra o pecado. E sabe o que nós descobrimos? Jesus venceu o inferno, a morte, o diabo e o pecado. Jesus rompeu. Jesus é um rompedor. Ele é o maior exemplo de alguém que deixou os céus para romper em direção aos seres humanos, para nos encontrar, para nos salvar. E se você tem a eternidade hoje, é porque um dia Jesus Cristo rompeu e assumiu o nosso pecado na cruz do Calvário. E as gerações futuras dependem da sua ruptura. Sua família depende da sua coragem de romper. Traga esse exemplo de Jesus. Tenha o mesmo sentimento de Jesus. Assuma responsabilidades. Esvazie o seu coração e assuma a coragem que vem de Deus para você ir a lugares que você precisa ir, fazer o que precisa ser feito, agir naquilo que precisa ser tomado como atitude e deixe os resultados na mão de Deus. Jesus é o nosso exemplo. Ele não se acovardou diante de tamanha obra e nós vamos morar na eternidade por causa dele. Não se acovarde, porque os filhos e os filhos dos seus filhos vão receber também a bênção de um dia você ter se levantado. Dia 7 de junho de 2020, nesta igreja, uma noite normal como todas as outras, onde Deus te chamou para ser um rompedor e uma rompedora. As gerações futuras esperam por você. Seu casamento espera, essa cidade, seu bairro, sua vizinhança, quem sabe até as nações, quem sabe até multidões, dependem do seu rompimento, a sua coragem de se levantar e ser uma bênção de Deus, onde Ele te plantou. O final dessa história é lindo. Jonatas no penhasco, junto com o seu parceiro, vão os dois, Jonatas à frente e o parceiro, o escudeiro atrás, e o exército vem no mesmo caminho. O Jonatas derrubam aqui, o parceiro derruba de lá. O Jonatas derrubam aqui, o parceiro derrubou de lá. Em uma só caminhada eles derrubaram 120 filisteus em cima do penhasco. Os dois derrubaram 120. Os que estavam lá embaixo olhando aquilo e vendo todos aqueles homens caírem, que é isso? Começaram a ficar em confusão, correram de um lado para o outro, começaram a se afastar. Quando Saul ficou sabendo que havia um tormento entre os filisteus, ele pegou o seu exército e falou: é a nossa vez, é a nossa chance. Tem gente que vai se beneficiar, que você nem imagina, só pelo fato de você romper. Então, meu irmão, rompa com o pecado que te aprisiona, rompa com a paralisia que rouba as suas promessas, rompa com todas as amizades que deixam você pior nessa vida, rompa com todas as crenças que limitam a sua vida em Deus, rompa, porque outras pessoas se beneficiarão disso em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, queridos, a equipe de louvor virá aqui. Eu quero que você nesse momento feche os seus olhos, curve a sua cabeça e olhe para o seu coração. Essa palavra é para você, não é para o seu vizinho, não é para a sua amiga, é para você. Enquanto a equipe de louvor vem aqui à frente, eu quero orar com você nesse momento, que sabe que precisa romper. E a primeira coisa que eu quero convidar você a fazer essa noite, em nome de Jesus, você que não começou uma campanha de oração ainda, você que está vindo nas terças da esperança, está só recebendo a palavra e ainda não empreendeu uma jornada de campanha em direção ao território que Deus tem preparado para você. Eu convido você a assumir hoje o seu primeiro dia. Você vai vir aqui à frente e vai romper com o seu lugar, vai romper com a sua timidez e vai vir pegar aqui da mão do pastor Rodrigo alguns cartões que você vai levar para a sua casa. Hoje é a sua primeira semana de campanha. Você que está na segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima, você já é um rompedor também. Você saiu da paralisia, saiu da mesma coisa, da mesmice, e agora você está buscando outros ares para a sua vida, e está buscando as promessas de Deus para o seu coração. Então, em nome de Jesus, continue firme. Você que está na sétima, nós vamos orar de uma maneira especial, declarando sobre a sua vida que você tem forças e ferramentas, armas, para continuar lutando e vencendo em nome de Jesus. Então eu quero convidar agora, você que está em campanha de oração, e você que vai começar a sua campanha, você que vai romper e vai fazer hoje o seu primeiro passo, dizendo: eu quero começar o meu propósito de oração. Vocês vão vir aqui à frente, o Ministério de Intercessão já pode vir se colocar aqui, e todos os demais virão depois, os que estão em campanha que vão começar, e nós vamos orar com você. Então, o Ministério de Intercessão pode vir aqui à frente, se coloca aqui nas laterais, e você que está em campanhas e que vai começar, você vai vir aqui à frente. Quem vai começar a campanha, a hora que estiver aqui à frente recebendo oração, você vai procurar o pastor Rodrigo. Só pegue o seu cartão, leve para sua casa e volte a semana que vem para a gente continuar rompendo em fé, em nome de Jesus.
as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. E as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. E Ele é a estrela da manhã, e Ele é a estrela da manhã, e Ele brilha, e Ele brilha, e Ele brilha neste lugar. E Ele é a estrela da manhã, e Ele é a estrela da manhã, e Ele brilha, e Ele brilha, e Ele brilha neste lugar. E Ele é o leão de Judá, e Ele é o leão de Judá, e Ele ruge, e Ele ruge, e Ele ruge neste lugar. E Ele é o leão de Judá, e Ele é o leão de Judá, e Ele ruge, e Ele ruge, e Ele ruge neste lugar. Escute isso. Escute isso nesse momento. Olha o brilho de Jesus sobre a sua vida. Sim. O brilho de Jesus é muito maior sobre a nossa vida. O brilho de Jesus rompe. O brilho de Jesus rompe com as trevas. O brilho de Jesus rompe com a escuridão. Sim, o brilho de Jesus rompe com o pecado. O brilho de Jesus rompe com todas as armadilhas do diabo. Sim, o brilho de Jesus é maior do que qualquer outra trevas que possa vir. Você pode colocar a sua mão no coração e vamos declarar isso bem alto e bem forte, que o brilho de Jesus está sobre a nossa vida. Ele já rompeu por nós e nós rompemos nele. Nós rompemos nele. Nós rompemos em Jesus, porque Ele sim, Ele brilha. Sim, Ele brilha. Sim, Ele ruge. Sim, Ele rompe. E nós vamos nele, e vamos com Ele, e vamos por Ele, e vamos vivendo as promessas dEle, como rompedores que recebem de Jesus Cristo as promessas benditas que vêm da presença dEle. Ele é. Sim, Ele é. Eu profetizo sobre a sua vida que Jesus brilha. Eu declaro essa noite que Jesus reina, que Ele rompe, que Ele opera, que Ele desfaz as cadeias. Ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá. Ele é o leão de Judá. Ele ruge. Ele ruge e coloca o inimigo em retirada. Ele ruge e amedronta seus inimigos. Leão de Judá. Ele é o leão de Judá. Ele ruge. Ele ruge. Você pode levantar suas mãos assim, por favor, dessa maneira? 1 de João capítulo 3, versículo 8 diz: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. A palavra destruir significa romper. Romper. Pai, em nome de Jesus, hoje é noite de ruptura. Ruptura com os laços do inimigo. É noite de rompimento, Senhor. Rompimento com as forças das trevas.
Onde existe aliança com trevas essa noite, nós repreendemos em nome de Jesus. Está desfeito agora pelo poder do nome de Jesus. Onde existe aliança com as trevas, está desfeito agora em nome de Jesus. Onde foram feitos pactos, onde foram feitas crenças com coisas ocultas, está desfeito agora em nome de Jesus. Nós repreendemos o ocultismo, o esoterismo, a superstição. Onde há trevas, hoje é noite de rompimento. Nós rompemos em nome de Jesus. Nós rompemos com a religiosidade, nós rompemos com os pactos religiosos, com os rituais, nós rompemos agora com o pecado em nome de Jesus. Alianças de pecado, alianças de alma feitas com gente e com pessoas das trevas, em nome de Jesus, sejam desfeitas agora, em nome de Jesus. Noite de rompimento, Jesus é a luz, noite de rompimento, Jesus brilha, brilha Jesus, brilha Jesus, brilha nesse coração, brilha nessa vida. É tempo de se levantar, é tempo de destruição das obras malignas e tempo de romper em fé, vivendo o brilho que Jesus tem sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Rompa, meu irmão, rompa, em nome de Jesus. Jesus é maior na sua vida, Jesus é mais poderoso, Ele brilha sobre você e sobre a sua casa, em nome de Jesus. Boa semana.